Eu sou Marcelo Sigvaldi, repórter Lance Xaxim. Estamos aqui com a Neuza Mazola, que vai nos contar da experiência que ela teve de superar, vencer um câncer. Ela é psicóloga e gostaria de ser um prazer que seja bem-vinda à nossa reportagem e que você possa contar dessa experiência difícil, né, de superação e o que você aprendeu o que você cresceu como pessoa com vencendo essa dificuldade. Então, após passar pelo tratamento, né, de passar por quimioterapia, radioterapia, fazer cirurgia, ter os acompanhamentos, a maioria das pessoas aqui da cidade e da região já conhecem bastante a minha história, porque várias vezes já consegui falar sobre isso. Eu passei por várias situações assim, de dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, tive problemas de várias espécies, se fala, porque quando a gente enfrenta um câncer, a gente também enfrenta situações principalmente financeiras e automaticamente vem situações de relacionamentos também. Vem tudo ao mesmo tempo, né? São vários desafios que vêm em sequência. E aí vem também a questão da frustração, né? Quando eu escrevi o primeiro livro, tinha um material assim bem potente, eu posso dizer, que eu podia utilizar naquele, mas não conseguia colocar. Quando eu decidi, terminei de escrever aquele, decidi um dia sentar e olhar, vinha de muitas coisas, muitas dificuldades, eu pensei, gente, por que não desenvolver esse material também e disponibilizar para as pessoas que, como eu, tiveram dificuldade de acesso à psicologia em si. Eu, por ser psicóloga, eu pensei assim, no meu bem-estar e no bem-estar do outro, no bem-estar das pessoas. Na época do tratamento oncológico, como é difícil, né, a gente abrir a nossa história, falar sobre o nosso momento de fragilidade, eu pensei, eu vou guardar todo esse material e vou compilar e fazer um outro livro. Aí, quando eu terminei o Navegando pelos Desafios com Resiliência, eu via que tinha uma continuação, né? A frustração faz parte dos nossos dias e todo ser humano tem, em algum momento, algum fato que possa causar frustração, né? Aí, como é uma demanda que também tem muito em consultório, eu pensei em transformar como se fosse um manual da frustração, né? Como que a frustração me ajudou a ter sucesso, passar por essas situações. Aí eu coloquei nesse livro também muitas atividades. Ele é bem didático porque ele traz exercícios, ele traz reflexões e eu consegui, acho que, colocar a ideia de que a frustração vem para nos potencializar, para a gente pensar que não foi por uma dificuldade que eu tive um momento da minha vida que eu preciso parar. Eu posso melhorar essa condição e buscar uma outra forma, uma outra possibilidade de criar oportunidades e sair e ter sucesso na minha vida. E foi isso então, que eu fiz. veio da frustração, deixar que a doença te deixasse deprimida ou sentisse derrotada, você desdobrou isso. E além de você lutar usando suas ferramentas como psicólogo para você também lidar com essa dificuldade e outras, como você disse, em paralelo, você também escolheu em você uma compaixão por outras pessoas que estavam passando por uma situação parecida e que você quis usar aquela sua experiência para ajudar outras pessoas que podiam ainda passar por isso. Exatamente, essa foi a ideia, porque quando a gente entra num nível de frustração, parece que a gente não vê uma possibilidade, né? Tudo parece que escuro. E aí quando você olha para aquilo e transforma aquela dificuldade numa oportunidade, você percebe que foi um momento que te transforma te deixa ainda mais resiliente. E tudo é possível. Não é porque hoje eu tive um momento de frustração, tive uma dificuldade, que amanhã eu também vou ter. E se eu trabalhar e transformar aquilo, eu posso transformar ela em resiliência, eu posso aproveitar aquele momento e ser grata
pela dificuldade, porque é na dificuldade que a gente cresce. Então, aqui, esse primeiro livro, Navegando pelos Desafios com Resiliência, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Como é que, me conta um pouquinho a historinha que você teve essa ideia, né, essa inspiração, essa vontade, né? Você ainda estava saindo, convalescendo ainda, vencendo a doença ainda quando você teve essa ideia de abrir, né, se expor socialmente para ajudar as pessoas, né? Esse altruísmo, né? Sim. Meu pai passou por câncer de próstata e meu pai batalhou 4 anos para poder sobreviver, né, pela etapa do câncer, e ele infelizmente chegou a um determinado momento, ele venceu até o dia da partida dele, né? Eu costumo dizer que ele não perdeu, ele venceu, porque quem passa por isso sabe que é um processo muito doloroso. E no tempo de tratamento dele, eu acompanhava, muitas vezes eu acompanhei as radioterapia, as aplicações hormonais que ele fazia, e a gente ficava muito tempo esperando dentro do hospital, muito tempo. Não era assim 1 hora, 2, era 3, 4, meio-dia, e às vezes varava até o dia todo. E a gente falava muito com pessoas, e ele sempre me dizia: se um dia você puder, escreva um livro para ensinar para as pessoas, para elas terem uma noção do que é passar por isso. Só que eu não imaginava que eu também ia passar por isso, né? Lá atrás eu nunca imaginei que um dia eu pudesse passar por isso. Aí quando veio o meu momento da minha dor, eu guardei muitos escritos e deixei. Eu ia guardando, isso levou quase 3 anos para poder como colocar. Fosse um diário que você falasse com você mesmo. Isso. Cada dificuldade, cada dor, eu lembrava das coisas do meu pai e também colocava as minhas dores, né? Só que assim, eu transformei de uma forma que esse livro seja uma inspiração para as pessoas se fortalecer, para que elas consigam passar pela dificuldade entendendo um pouquinho do que é o processo, porque não dá para colocar tudo. Se a gente vai colocar, leva 4, 5 anos para escrever todo o processo. Eu não conto a minha história, eu conto a vivência de como é ter passado pelo câncer. Então, a inspiração muito grande para eu ter escrito isso, além da minha vivência, foi meu pai. Meu pai foi quem um dia me perguntou se eu conseguisse colocar no papel e que eu fizesse isso, para mostrar para as pessoas o quanto é doloroso, o quanto o cuidador também sofre, quanto a família padece com toda essa dificuldade de não poder, digamos, tirar a dor do paciente oncológico, né? Explicar como que é difícil a resiliência para a família, entender o processo todo. Porque é uma etapa muito pesada, sabe? Foi em 2019, 2021 que você lutou contra essa doença até vencer. Hoje eu ainda estou em tratamento. Eu estou em tratamento. A taxa da agente cancerígeno chama, né? Ela diminuiu. Está no nível de controle agora. A minha está. Hoje, graças a Deus, está. O segundo, a frustração combustível do sucesso. Por que você resolveu continuar nessa nova carreira que você abriu para você? Então, eu digo que a partir do momento que você escreve parece que vira um vício. E é um filho, filho. Quando eu vi o primeiro na plataforma, eu chorei. Você não tem noção do que é a luta, porque assim, os dois, tanto esse como esse, eu fiz tudo, desde capa, desde escrita. Você que escolheu a imagem, tudo capa, eu. A minha família me ajudou a escolher a capa desse, eu dei 3 opções, a maioria deles escolheram esse, então foi aprovação. Esse eu fiz sozinha. Esse era o meu momento, eu digo que aqui tem tudo, muito mais do que aqui de meu, porque aqui foi o meu momento, eu coloquei tudo, sem pedir nada para ninguém. Porque eu já tinha a ideia de como era. Então, quando veio para esse, eu sentei e pensei, não, esse que eu vou fazer sozinha, foi um viés um pouquinho diferente, mas assim, tinha um impacto muito maior do que aquele. Qual é a ênfase do segundo em relação ao primeiro? O que traz de novo, de acréscimo aquilo que você já tinha escrevido no primeiro? Esse aqui foca muito mais na frustração de como a gente pode se empoderar para sair dos momentos de dificuldade
e buscar a resiliência também, né? Então esse eu foco muito mais a frustração e transformar as nossas frustrações em gratidão também. Então ele tem mais o foco muito mais na dor e depois no agradecimento. É a diferença. Esse tem mais a dor e a resiliência. Esse tem a dor e a gratidão, que é a diferença. Isso chamou a atenção da comunidade, seu trabalho, a repercussão? Como é que... Queria falar um pouco sobre isso? Chama porque assim, onde eu vou as pessoas perguntam, e o teu livro? E o teu livro? Onde eu consigo? Onde eu acho? Como que eu faço para ler? Em todo lugar que eu vou, porque assim foi bastante divulgado, graças a Deus a imprensa sempre me dá essa oportunidade. Eu faço um trabalho social também, que é o trabalho voluntário na rede feminina, então tem uma abrangência bem grande, as pessoas me conhecem. O meu trabalho também é muito conhecido e onde eu vou as pessoas querem saber do meu livro. Já fiz um lançamento num grupo que eu fui convidada para palestrar em Chapecó, era para ter feito do primeiro aqui, eu tive um problema de saúde e não consegui, então eu tive a oportunidade de palestrar em Chapecó e já foi aproveitado e feito lá. Esse aqui ainda está só alavancando agora, então acredito que no ano que vem a gente vai conseguir fazer sucesso de ambos. E você já está com uma ideia assim, já está com uma vontade de um terceiro filho, de fazer um terceiro filho? Com certeza, já tem planejamento. Eu estou vendo ainda a abordagem, mas com experiência desses dois, eu estou com muita vontade no ano que vem trabalhar uma abordagem voltada para os relacionamentos. Mas sim, eu já tenho planejamento assim. Né? Porque dá para unir as coisas, né? Então, assim... Está tudo integrado, né? Isso, porque não adianta, tu cria um filho, tu cria o segundo filho, o terceiro tu já tem, né, mais ou menos, e vai desenvolvendo. Então, eu tenho um planejamento simples, tem mais um. Vamos ver se eu vou conseguir colocar no papel essa ideia também. Lance Xaxim, conversando com a psicóloga Neuza Mazola, os livros dela, Frustração, Combustível do Sucesso, e Navegando pelos Desafios com Resiliência, que ela conta da experiência vitoriosa dela contra um câncer, né? Que é algo que ainda é muito tabu na nossa sociedade, e esse tabu é o maior inimigo da própria cura, né? Ela está contando, abriu o coração dela para mostrar a experiência vitoriosa dela, para beneficiar não só Xaxim, mas a humanidade. Lance Xaxim, sempre com você.